Olá, vamos a mais um momento de reflexão e hoje nós vamos pensar sobre o legado, a importância de caminhar com aqueles que nós cuidamos pensando em um legado e não pensando em deixar a eles uma herança. Duas coisas bem distintas nós vamos ver. E escolhi o texto de 1 Samuel 2 para tratar sobre esse assunto. E eu vou ler dois versículos, inicialmente quero ler o 22, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E agora nós vamos ler um outro versículo, que é o 26, desse mesmo capítulo, capítulo 2. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. E a gente vai ver alguma coisa que liga esses dois jovens, Ofni e Finéias, com Samuel. Porque ambos tiveram orientação de Eli, o sacerdote Eli, o sumo sacerdote Eli. Mas os caminhos são totalmente diferentes. E nós vamos tentar entender aqui o que pode levar uma mesma orientação a caminhos tão distintos. A primeira consideração é que não há a mesma orientação. Há uma mesma fonte de orientação, que é Eli, mas não a mesma orientação. Muitas vezes, nós tratamos filhos esquecendo que eles são discípulos e que tudo o que recebemos de Deus deve ser direcionado a Deus. Devemos zelar pelas pessoas que Deus nos dá a cuidar, tentando fazer com que elas sejam cada vez mais pessoas que prezam a vontade de Deus, que amam ao Senhor e precisamos cooperar para o desenvolvimento desse amor ao Senhor nos corações. Mas muitas vezes nós cuidamos dessas pessoas tão somente querendo receber o amor delas. O resultado daquilo que queremos não são vidas transformadas, mas vidas apegadas a nós. E aí a gente tem grande chance de colocar a mão sobre a cabeça de pessoas que não se portam com mérito para isso. Botar panos quentes, há uma expressão muito usada, né, que diz assim, botar panos quentes nas situações. Com os filhos, isso tem muita chance de acontecer. O filho do vizinho é muito bagunceiro. O meu filho é proativo. Não é mais ou menos isso? E eu creio que esse possa ter sido um caminho que eu pelo menos com facilidade, identifico em Eli. Cuidou dos seus filhos querendo o afeto, não querendo negar a eles nada e talvez entendendo que isso fosse agradável ao seu coração porque isso retornava em algum afeto. Só estou supondo, fazendo uma inferência ao texto, é verdade, mas é muito fácil a gente entender isso. Ele não dizia não para os seus filhos, ele não repreendia os seus filhos. Mas Samuel não era seu filho. Então ele trata Samuel como um discípulo. Certamente ele não se via preso à necessidade de aprovar tudo que Samuel fizesse, porque não era seu filho. O seu coração não era inclinado a botar panos quentes, porque Samuel não era o seu filho. Ele cuidou de Samuel como um discípulo. E é isso a lição que a gente tira aqui. Que devemos cuidar de filhos como discípulos e cuidar de discípulos como a filhos. Há uma importância da gente não esquecer que todo cuidado precisa ser um cuidado como a filho, mas que todo cuidado precisa ser um cuidado que promova a edificação, o temor a Deus, e não a nossa vontade de ser aprovado, de receber afeto, poder mascarar um cuidado em um falso cuidado. Então, cuide das pessoas que Deus te confiar. Não tema em repreender. Não tema em confrontar os corações com a palavra de Deus. Talvez você deixe de receber muito afeto por causa disso. Mas o que você deve procurar é deixar um legado. E o legado que você precisa deixar é um legado que não começa em você, mas que você recebeu.
É um legado de honrar a Deus sobre todas as coisas, de temê-lo acima de todas as coisas, de ter a sua vida entregue e produtiva para a glória dele. E é esse o legado que você precisa deixar. Não é deixar o legado de pessoas felizes, de pessoas que amam e curtem a vida e que veem em você alguém que viabilizou um mundo dos seus sonhos serem realizados. Na verdade, Ofni e Finéias, eles receberiam a herança. Eles seriam sacerdotes por uma causa natural. Eles eram filhos do sumo sacerdote. E havia uma disposição também familiar de que assim fosse. Então, eles desfrutaram da herança, mas sem se importar com o legado. Porque, provavelmente, por tudo que o texto indica, o seu pai também não se preocupou com o legado, só se preocupou de encaminhá-los numa profissão sacerdotal. Isso se aplica a outros cuidados? Sim, se aplica aos cuidados que nós temos com os discípulos que nos seguem e com o intuito de seguirem assim também a Jesus. Nós cuidamos de pessoas e muitas vezes não as confrontamos, porque tememos perder a amizade, tememos perder a admiração dessa pessoa e acabamos por levar essas pessoas a compreensões da fé totalmente equivocadas. Fazer pessoas membros de uma igreja, por exemplo, e não seguidores fiéis de Jesus, se nós não tivermos esse discernimento, membros de igreja podem ser só uma transmissão de uma herança, uma transmissão de um patrimônio, uma transmissão de uma cultura, uma transmissão de amor a algo que acontece dentro de uma estrutura institucional. Mas a nossa preocupação deve ser de que eles se tornem pessoas que abracem o legado de fidelidade a Deus, de retidão. E essas coisas que deveriam nos preocupar quando cuidamos de pessoas. Mesmo que para isso tivéssemos de arriscar perder os seus corações. Mas é isso que nós precisamos estar focados em fazer. Por outro lado, mesmo Eli é aquele que vai cooperar e formar Samuel. E aí eu acredito que não deve ter faltado todos esses ingredientes que eu falei. A instrução na palavra, mas uma instrução na palavra ajustando a vida àquilo que a palavra propunha. E, lógico, também soma-se na vida de Samuel, ainda que muito espaçadamente, mas sua mãe o visitava anualmente. E desde cedo ela ia instruindo no coração do menino um amor a Deus e o temor a Deus e a fé em Deus de uma maneira viva. Mas não vamos ignorar a participação de Eli, ok? Eli é importantíssimo nesse processo. Então cuide para que você sempre, e não às vezes, esteja preocupado em transmitir um legado e não em transmitir uma herança. Há pessoas que só estão seguindo a Deus por herança e não têm profundidade em seu relacionamento. Não são pessoas necessariamente que irão agradar o coração de Deus porque fazem parte de uma membresia, por exemplo, em uma instituição. Não significa que sejam pessoas que estejam agradando o coração de Deus. Aqueles 2 filhos de Eli eram sacerdotes, eram eles que cumpriam a maior parte das liturgias, mas não agradavam o coração de Deus. Tanto assim que o texto vai dizer também que Deus já tinha proposto em seu coração que queria vê-los mortos, sabe? Então é muito difícil isso. Até que ponto que a responsabilidade é nossa de alguém abraçar um legado ou não? E até que ponto que é uma decisão individual? Nunca saberemos o limite certo sobre isso, mas precisamos entender que queremos ser encontrados aprovados por Deus, prestando mais atenção em transmitir um legado do que transmitir uma herança. Como pastor, eu não quero deixar uma igreja numerosa, não quero deixar muitos bens a essa igreja como sendo a prioridade da minha vida, mas gerar corações fiéis, apaixonados pelo que Cristo era apaixonado, apaixonado pelos irmãos, entendendo que eles são o corpo de Cristo, eles são a plenitude de Cristo sobre essa terra, como diz Paulo aos irmãos lá em Éfeso, em sua carta. Então, preste mais atenção, tenha mais cuidado. Olhe também que há corações que são muito voltados à herança. Na parábola do filho pródigo, a gente vê isso, né?
Mas a gente vai entender que essas situações podem ser revertidas. Que se nós plantamos de fato aquilo que devíamos plantar, em algum momento isso vai vir a efeito. Mas precisamos estar lá atentos às perspectivas de mudança, para não errarmos de novo. Então, podemos sim corrigir algumas posturas dos nossos irmãos que cuidamos, antes que também haja no coração de Deus uma reprovação total. Então, mude o teu cuidado se necessário e colha resultados diferentes. Que Deus te abençoe, que seja um dia muito, muito bom, muito legal para você na presença de Deus.